Em janeiro de 2025, Mark Zuckerberg, bilionário e CEO da Meta, empresa dona do Instagram, Facebook, Threads, WhatsApp, anunciou que a corporação estava mudando suas políticas de moderação, acabando com a verificação de fatos e sendo mais branda com discursos de ódio. Mudanças que permitem, por exemplo, que dissidências de gênero e sexualidade sejam tratadas como doentes mentais. Zuckerberg foi além e acabou com a política de diversidade dentro de suas empresas e repetiu abertamente o discurso misógino dos masculinistas. Masculine energy, I think, is good. Having a culture that celebrates the aggression a bit more has its own merits that are really positive. E promoveu um apagamento das dissidências de gênero e sexualidade ao remover termos que faziam referência à comunidade LGBTQIA+, dos temas de seus aplicativos. Na prática, a Meta está tornando suas plataformas espaços seguros para discursos de ódio e se alinhando à agenda fascista de Donald Trump. Enquanto isso, Elon Musk, dono do X, da Tesla e da SpaceX, vem abertamente apoiando a extrema-direita por todo o mundo. Todo bilionário é nosso inimigo. Suas fortunas são fruto da nossa miséria diária, da exploração devastadora do planeta, e eles dependem da nossa submissão e controle para manter a injusta ordem atual das coisas. Nossa libertação é uma ameaça ao poder e à riqueza desses bilionários. O alinhamento de Zuckerberg e Musk com a extrema-direita importa, pois as redes sociais que controlam são de longe as mais utilizadas e influentes em grande parte do mundo, como nos territórios ocupados pelo Estado brasileiro. Seus aplicativos em nossos smartphones nos rastreiam e recolhem todo tipo de informação sobre nossa vida e comportamento. Com quem falamos, o que curtimos, o que compartilhamos, nossa localização, deslocamentos, por quanto tempo um vídeo consegue prender nossa atenção, entre outras métricas. Esses dados podem parar nas mãos dos estados ou podem ser vendidos a quem puder pagar. Mas também são usados pelos algoritmos das próprias redes para filtrar e selecionar aquele conteúdo que vai nos incitar a permanecer em frente às telas por mais tempo, e vai nos gerar revolta, raiva, angústia e insegurança, mesmo que isso signifique comprometer a nossa saúde mental. A Meta já admitiu ter manipulado as emoções de 700 mil usuárias do Facebook, sem o seu consentimento, num experimento que removia todas as publicações positivas ou negativas de seus feeds e analisava como isso as impactava. Mas, além disso, os algoritmos podem ser usados para manipular nossa percepção da realidade com fins políticos. Seja para desestimular as lutas contra a dominação capitalista, fazendo a gente se sentir impotente e deprimidas, seja para incentivar o descontentamento contra um regime, governo, movimento ou grupo de pessoas que estejam em seu caminho. Diversos estudos já mostraram que os algoritmos da Meta, do X, do TikTok e do Google ativamente expõem as pessoas a conteúdos de extrema-direita. Nas redes sociais corporativas, fascistas se beneficiam do engajamento das próprias pessoas que querem combatê-los. Para isso, estão sempre criando falsas polêmicas, espalhando pânico moral e desinformação para ganhar visibilidade e assim aumentar seu poder e capital político. Suas publicações mobilizam tanto as pessoas que concordam com o que é dito, como quem discorda e quer manifestar sua oposição. E toda a interação com o conteúdo que queremos combater aumenta ainda mais o seu alcance. Além de tudo isso, essas plataformas possibilitam que quem tem dinheiro pague para que suas publicações tenham mais visualizações. Por exemplo, de 2020 a 2024, a produtora de documentários de extrema-direita Brasil Paralelo, financiada pelo bilionário Jorge Gerdau, gastou 22 milhões em anúncios e impulsionamentos nas plataformas da Meta.
Por outro lado, a simples presença de certas palavras em uma postagem pode fazer com que o algoritmo diminua sua visualização e tire a monetização. Isso condiciona comportamentos individuais e leva muitos perfis políticos a fazerem autocensura prévia de seu conteúdo, seja deixando de usar certas palavras ou mesmo moderando seu discurso para que a sua publicação tenha mais alcance. Conteúdos que estimulam uma transformação radical da sociedade e o fim dessa ordem social injusta não serão favorecidos pelos algoritmos, nem terão o financiamento de bilionários. E por mais que as pessoas apreciem esse tipo de conteúdo, jamais terá um alcance tão amplo quanto o discurso que ataca minorias e apela ao pânico moral utilizado pela extrema-direita. Isso quando perfis radicais não são sumariamente banidos, como foram dezenas de páginas anarquistas e antifascistas expulsas das redes da Meta e do X. Se levamos tudo isso em conta, é difícil engolir quando dizem que os movimentos sociais não sabem usar as redes sociais corporativas tão bem quanto a extrema-direita. Essas plataformas são projetadas para favorecer o discurso de ódio, o fascismo e a intolerância. Enquanto conseguimos sensibilizar e comunicar com uma dúzia de pessoas, a extrema-direita recruta 3 vezes mais. O fato de que o fascismo vem crescendo no mundo todo, desde a popularização das redes digitais corporativas, não é coincidência, é projeto. Pagamos um preço muito alto por usar as redes sociais corporativas como espaços coletivos de debate, troca de informação e afetos. Essas plataformas manipulam de forma sutil a compreensão da realidade de todas nós. Continuar as usando é permitir que continuem disseminando o ódio e concentrando nas mãos de bilionários sociopatas um poder capaz de desestabilizar e derrubar governos, de influenciar o comportamento de bilhões de pessoas ao redor do mundo, inclusive o nosso. Ainda assim, muitas pessoas defendem a nossa presença nessas plataformas, alegando que é preciso estar lá para fazer frente à enxurrada de conteúdo fascista presente nessas redes e disputar a narrativa. Alegam que sair de lá deixaria um vácuo que seria então preenchido por nossos inimigos. Na verdade, nossa presença lá gera e mantém o chamado efeito de rede. Quando as pessoas usam uma plataforma, pois é lá que todo mundo está, e sua presença ali, por sua vez, vai incentivar outras pessoas a continuarem lá, criando um círculo vicioso e legitimando essas plataformas como únicas alternativas viáveis. Quem defende a disputa de narrativas nas redes sociais corporativas repete o mesmo discurso que vemos no período de eleições. Que nossa participação nesses espaços é crucial para não deixar que a direita tome conta sem obstáculos. Desconsiderando que esses espaços ativamente barram mudanças profundas e radicais e que nossa presença é justamente o que legitima e confere tanto poder a essas plataformas, que se beneficiam ao serem vistas como plurais e democráticas, quando na verdade são ferramentas de manipulação, disseminação de chorume fascista e de manutenção da dominação capitalista. E assim como nas eleições burguesas, ao tentarmos competir com a extrema-direita nesses espaços, estamos fortalecendo aquilo que queríamos combater. Nice job, team. E cada vez ficamos mais distantes das mudanças radicais com que sonhamos. Em 2025, Donald Trump retornou à presidência dos Estados Unidos com o apoio dos bilionários da tecnologia e um governo ainda mais autoritário e violento. Em setembro de 2025, classificou o movimento antifascista como organização terrorista, o que levará a um cerceamento ainda maior a perfis radicais nas redes sociais, principalmente nas plataformas que têm sede e operam nos territórios roubados pelos Estados Unidos.
Não podemos deixar que os bilionários e corporações que estão declaradamente ao seu lado decidam que informações vamos receber, que controlem nossas comunicações e a capacidade de definir o discurso. Não podemos continuar entregando de mão beijada dados que serão usados para nos reprimir e controlar. Se Elon Musk e Mark Zuckerberg ainda permitem que a gente expresse nossos pontos de vista e façamos oposição às suas políticas fascistas nessas plataformas, é apenas porque estão ganhando mais do que perdendo com isso. Se nossos inimigos são donos dessas plataformas e podem escolher aquilo que será ou não mostrado nelas, nossa mera presença lá já é uma derrota. Existem tentativas de regulamentar as plataformas digitais e, embora isso possa ajudar em certa medida, está longe de solucionar o problema. Nossa comunicação continuará nas mãos desses capitalistas que continuarão lucrando com nossos dados e nos manipulando com seus algoritmos. Além de ainda trazer sérios riscos de concentrar ainda mais poder de vigilância e repressão nas mãos do Estado. Ir para mais uma rede social corporativa não é solução, pois nelas o lucro sempre estará acima do bem comum, e mesmo que ela pertença a pessoas bem-intencionadas, a qualquer momento ela pode ser comprada por empresas ou pessoas inescrupulosas. Nossa melhor chance é abandonar essas plataformas corporativas e participar ativamente da construção de redes que estejam sob nosso controle e sirvam aos nossos interesses. Imagine redes sociais que, ao invés de serem propriedades de meia dúzia de bilionários, pertencessem a todas nós. Se, ao invés de ficarem armazenadas em gigantescos data centers pertencentes às corporações, essas redes se espalhassem por centenas de milhares de servidores ao redor do mundo. Cada um autônomo com suas próprias políticas e equipes de moderação. Se, ao invés de serem propriedades de corporações movidas pelo lucro, fossem administradas pela própria comunidade, por pessoas com quem você pode conversar diretamente, onde você recebe em seu feed aquilo que, de fato, escolheu. Sem algoritmos obscuros, sem anúncios. Muitas pessoas se perguntam: quando vamos criar nossas próprias redes sociais? Bem, elas já existem. Cada vez mais gente tem migrado para o Fediverso, uma rede que reúne diferentes plataformas que se comunicam de forma federada. É como se com sua conta do Instagram, você conseguisse interagir e seguir pessoas do X, Facebook ou do Blue Sky. No Fediverso existem plataformas de diferentes tipos. Algumas focam em textos curtos, outras têm foco em imagens. Existem também plataformas de vídeo, de música e podcast, fóruns e outros. E todas se comunicam e interconectam. Com conta em uma delas, você pode acompanhar pessoas que estão nas demais. São redes descentralizadas, ou seja, ao invés de todo mundo criar conta em um mesmo servidor sob controle de uma única corporação, você pode criar sua conta em qualquer um entre milhares de servidores espalhados por todo o planeta, criados e mantidos por indivíduos como nós. Cada servidor tem suas próprias regras e moderação. São redes criadas para nos comunicarmos com outras pessoas, não para capturar e vender a nossa atenção e lucrar com nossos dados. Isso é fundamental, pois as plataformas devem servir a nós e não nós a elas. Devem agilizar a nossa comunicação, facilitar a nossa organização e difundir ideias, para potencializar a nossa colaboração, coordenação e ações fora delas. Sem surpresa nenhuma, essas redes se tornaram o alvo de represália da própria Meta, que tem apagado de suas plataformas links para as redes descentralizadas. O capitalismo não poupa recursos para nos seduzir, a usar e permanecer em suas plataformas, mesmo que não seja a melhor escolha para nós, para nossas comunidades e territórios, para nosso futuro e do planeta. Mas a mudança está acontecendo com nosso esforço consciente e compromisso.
Precisamos decidir se aceitamos passivamente tecnologias projetadas para nos manipular e controlar, ou se agiremos para promover e disseminar tecnologias que reflitam nossos valores e visão de mundo, que colocam o controle de volta nas mãos de nossos coletivos e comunidades, que fomentam a troca, a cooperação, a horizontalidade. E mais do que tudo, temos que fazer um uso estratégico das redes sociais digitais, mesmo que descentralizadas e sob nosso controle. Estudos mostram que a indignação nas redes reduz a eficiência das ações coletivas. No momento em que o mundo colapsa à nossa volta, com uma enxurrada de notícias ruins em escala global, é mais importante do que nunca quebrarmos o isolamento e individualismo a que as telas nos confinam e olhar para o chão onde pisamos, para as pessoas que estão ao nosso lado e juntas nos organizarmos para resistir coletivamente às ameaças que se aproximam.